Isaías capítulo 50, versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor: Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. O Senhor está fazendo uma pergunta para a nação de Israel, fez naquela época, através do profeta Isaías: cadê a carta de divórcio que eu repudiei vocês? Por que vocês saíram de mim? Por que vocês me abandonaram? Fui eu que mandei vocês embora? Fui eu que despedi vocês? Fui eu que me separei de vocês? O Senhor está falando para a nação porque a nação tinha deixado a Deus como a mulher deixa o seu marido. Então ele fez essa pergunta: onde está a carta de divórcio que eu repudiei, que eu mandei você embora? Quer dizer, Deus não tinha, na verdade, mandado ninguém embora. Mas ele diz aqui: por vossas prevaricações, né, fostes vendido. Diz aqui a palavra do Senhor. E a maldade, né? A quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendido, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. O que repudiou, o que afastou o povo do próprio Deus, como se fosse o seu esposo, né? E a esposa foi a transgressão, as transgressões, os pecados. Como está escrito também no mesmo profeta, né, que diz: os vossos pecados e as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Sempre temos aprendido isto, e temos assim o cuidado de não praticarmos nada de maneira que venha acontecer esse afastamento, esse desligamento. Lembra daquela escritura que dois não andarão juntos se não estiverem de acordo? Justamente o que acontecia de tempo em tempo, mas nesta época aqui aconteceu em que o povo de Deus, por escolherem coisas erradas, Deus não podia conviver com eles. Por isso o Senhor falou esta palavra através do profeta Isaías. O Senhor, na verdade, aqui não estava discutindo com o povo, ou brigando com ira e com raiva, como um marido discute com a mulher quando estão se separando, ou estão separados. Aqui, na verdade, Deus queria o retorno deles. Queria que eles estivessem mais perto do Senhor, para eles desfrutarem das bênçãos, das misericórdias, das maravilhas, porque o pecado faz uma divisão tão terrível que a pessoa às vezes pensa que Deus é que não está ouvindo, que Deus não está querendo abençoar, que Deus não está atendendo, que ele está abandonado, que Deus não liga mais para ele. Mas, irmão, nós temos que ser assim muito radicais em relação a vigiarmos por causa das transgressões. Às vezes as pessoas transgridem e não se dão conta que estão fazendo coisas erradas. Tem gente que soma assim: eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro muito. Mas o que diz a Bíblia? Um pouco de fermento leveda toda a massa, não é isso? Não adianta fazer um monte de coisas boas e em alguma você estiver transgredindo, como a nação de Israel transgredia, não um pouco. Na verdade, eles não transgrediam um pouco, eles transgrediam era muita coisa. Porque eles se avizinhavam com os vizinhos, né? Começavam a imitar os vizinhos na idolatria, não é? Na fabricação de ídolos e muito mais outras coisas. E deixavam o caminho do Senhor. Então o Senhor estava sempre reclamando essa distância deles com o próprio Deus. Isso porque o Senhor determinava sempre um juízo. E o próprio adversário também, ele cobra a Deus, não é? Atentar o povo, ou perseguir o povo, afligir o povo, e o Senhor não pode livrar. É uma coisa que acontece automaticamente. Se eu deixo o Senhor me deixa. Na verdade, antes dele abandonar, o Senhor Deus aí envia profetas, palavras, sonhos, vai mostrando para a pessoa tomar tendência.
Vocês lembram de Nabucodonosor? Quem lembra aí? Quanto tempo antes que o Senhor deu o sonho para ele? 1 ano o Senhor deu para Nabucodonosor o sonho, para que ele se emendasse, se humilhasse, tratasse o povo bem e fosse abençoado. Mas ele não deu valor, não deu crédito. E passado o tempo, então veio o juízo sobre ele. A nação de Israel, nos tempos dos reis, também no tempo dos juízes, sofria muito os ataques do inimigo por conta de que abandonavam. É sempre assim. Às vezes encontramos crentes mesmo nas igrejas sofrendo certas coisas, mas é porque deixaram de realizar o que Deus mandou. Deixaram de fazer. Às vezes uma simples coisa que deixamos de fazer, que não ligamos muito e passamos a fazer. Eu tenho visto uma diferença daqui do grupo de louvor com o grupo de louvor de onde nós ensaiávamos. Aqui as pessoas, qualquer coisinha não canta, falta, fica em casa, por motivo muito pequeno. Na minha época, os irmãos faziam questão de estar lá cantando. Uma vez uma jovem estava com as unhas pintadas, eu era da Igreja Batista. Eu disse, eu não quero nenhuma moça de unha pintada na hora que nós formos visitar, cantar. Então, teve um dia que uma moça chegou lá, e com a outra jovem, disse para mim assim, irmão Divaldo, a irmã fulana está querendo cantar, mas ela está com as unhas pintadas. Eu falei, eu disse que não deve pintar unha. Porque o pastor tinha me dado a liberdade de ensinar, né? Então, mesmo sendo da Igreja Batista, eu disse, nada de unha pintada. Então as moças se vestiam direitinho, nada de calça comprida, era tudo saia direitinho, né? Aí a moça foi lá no banheiro, quando ouviu dizer que de maneira nenhuma ela ia cantar. Ela foi no banheiro antes do grupo cantar, tirou, naquela época as moças usavam muito esses frisozinhos, né? Um frisozinho, a outra ajudando, arrancou o esmalte todo da unha. Mas eu não estava sabendo de nada. Aí chegou a moça de novo, irmão Divaldo, assim, olha, a irmã foi lá no banheiro, tirou o esmalte da unha, ela pode cantar? Aí quando ela falou aquilo, me tocou tão profundamente, eu quase chorei. Porque eu fiquei emocionado, né? Porque eu não achei que ela ia fazer isso. Porque geralmente as pessoas ficam rebeldes, não canto mais, não faço isso. Irmãos, era tão diferente na minha época, glória a Deus. Aí eu falei assim, pode sim, agora ela pode. Aí ela veio e realmente ela tirou tudo, não é? Aí cantou, foi uma maravilha e Deus operou, foi uma alegria muito grande. Porque, irmãos, nós não devemos fazer pouco caso das coisas do Senhor, como acontecia no tempo aqui do povo de Israel. É uma coisa simples, mas Deus escreve. Quando você falta com Deus, já tem uma falta na tua bênção também. Pode acreditar. Aquilo que poderia adiantar, já atrasou. Toda vez que você faltar com o Senhor, Ele vai faltar contigo. Porque está escrito que a mão do Senhor não está encolhida, não é? Para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão fechados, mas as vossas transgressões e os vossos pecados fazem uma divisão. Como ele disse aqui, cadê a carta dele vosso que eu divorciei vocês? Que eu repudiei e mandei vocês embora. Eu não mandei ninguém embora, não. Não mandei ninguém embora, vocês que foram embora. Por causa das transgressões e das iniquidades. Vamos ver uma história que aconteceu aqui na Bíblia? Vamos lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 até o 7. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia.
Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Desde o versículo 2 até o versículo 7 foi a mensagem que o profeta falou. Lembrando ao rei Asa, que era o rei de Judá, o que acontecia no passado, quando as pessoas do povo de Israel, quando os reis, os sacerdotes, os principais do povo abandonavam a lei de Deus. O que acontecia? Né? Muitas perturbações vinham e o próprio Deus colocava gente contra gente. Porque não havia lei, não havia sacerdote, estava uma bagunça, ficava uma bagunça. Então, quando eles percebiam que estava tudo errado e se reuniam para melhorar e fazer um concerto, uma aliança, Deus ouvia dos céus, perdoava os pecados, repreendia o inimigo e tornava a abençoá-los novamente. Muitas vezes nós passamos 10 anos, 15 anos, 20 anos servindo ao Senhor e aos pouquinhos vamos confundindo a nossa vida que está tudo certo quando na verdade não está. Esse rei Asa foi um rei abençoado no início da sua carreira. Passaram-se 30 anos de prosperidade, de vitória contra o Zerá, rei da Etiópia. Ele veio com 1.300.000 homens. 300.000 homens. Muita gente. Mas Josafá clamou ao Senhor e o próprio Senhor combateu contra aquele exército gigantesco. Passado então os anos, praticamente 30 anos, o rei de Israel, porque a nação de Israel estava com os 2 reis. Um era rei de Judá e o outro rei, Baasa, rei de Israel, das 10 tribos. O que aconteceu? Que esse rei de Israel veio contra os seus irmãos, contra Judá. Asa, ao invés de usar a mesma fé que ele teve no passado, o que ele fez? Ele alugou o rei da Síria, pegou a prata da casa do Senhor e enviou prata e ouro ao rei da Síria e disse: ó, aliança existe entre você e eu, como foi com meu pai e o teu pai. Vai e desfaz a tua aliança com o rei de Israel. Aí fizeram lá, o rei de Israel deixou de avançar contra Judá, ficou tudo certo. A obra foi feita, mas uma obra sem o Senhor. O Senhor então mandou o profeta, um outro profeta, a exortar a Asa, dizendo: por que confiaste no rei da Síria? Sendo Zerá, com 1 milhão de gente, muito maior, o Senhor não te deu vitória? Por que confiaste no homem e deixaste de confiar no Senhor? Esse rei Asa, bonzinho, ficou irado contra o profeta e mandou encarcerar o profeta na casa de um tronco. Certamente o profeta ficou amarrado no tronco. E começou a oprimir as pessoas. O que aconteceu com ele? Deus, então, o feriu no pé, uma enfermidade. E na sua enfermidade, ao invés de buscar a Deus, buscou os médicos. A enfermidade agravou-se e ele morreu da enfermidade. E morreu na desobediência. Um homem que tinha tudo para terminar os seus dias bem. Como é que sabemos que nós somos escolhidos mesmo para a vida eterna? Porque muitas vezes as pessoas prevalecem nos seus erros, pensando que está tudo certo porque Deus usa. Ah, eu ganhei alma, Deus me deu um sonho, eu profetizei, eu evangelizo. Isso não prova a salvação. Salvação, irmãos, ela é provada pela sua atitude de temor a Deus, uma vida de santificação, uma vida de santidade. Esse rei Asa não estava com uma vida de santidade, mas ele foi abençoado, foi sendo abençoado, só que os anos foram passando. E conforme os anos foram passando, irmãos, Asa confiou na sua condição, rei, na sua posição. É isso que nos chama a atenção. Então, o profeta disse aqui, versículo 2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe:
ouvi-me Asa e todo Judá, e Benjamim. Eram duas tribos que ficaram com a nação ali. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Às vezes, né, as pessoas fazem frases com imagem, mandam um para o outro. De vez em quando eu dou umas palavrinhas das frases, né, que às vezes as pessoas mandam para mim. Porque às vezes a pessoa acha bonitinho, mas não presta atenção no conteúdo. Essas mensagenzinhas de internet, né, seu dia seja maravilhoso, não sei o que lá, e um monte de coisa, né? Temos que prestar muito atenção. Porque nem toda mensagem vem de Deus, nem toda ela está correta. Aqui no caso, está bem claro que Deus, ele deixa a pessoa. Deixa ou não deixa? Deixa. Deixa. Sendo que, a princípio, é a pessoa que abandona Deus, certo? Deus não abandona ninguém assim. Por exemplo, você vive com ele a vida toda buscando o Senhor, ele não te deixa. Lembra da palavra? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco. Quem é esse convosco? Quem são essas pessoas? A quem o Senhor Jesus dirigiu esta palavra? A princípio para os discípulos. Hoje nós entendemos que são para os discípulos. Aqueles que foram feitos discípulos. E o que são discípulos são seguidores de Jesus. Não é seguidores da sua carne, do seu ego, do seu coração. Fulano faz, eu também vou fazer. Encontro tipos de pessoas que falam isso e fazem. Ah, fulano faz porque eu não posso fazer. Esse é um indivíduo que é levado pelos outros. Ele não tem uma vida pessoal com o Senhor. Ele se baseia na vida dos outros. Então ele disse, estarei convosco. Essa palavra, irmãos, é maravilhosa. O Senhor nos dá a entender que ele não nos abandona. Não, Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Ele vai estar conosco, com quem anda com ele. Estarei convosco se vós estiverdes comigo, né? É a mesma coisa. Então o Senhor disse, se o buscardes, vocês vão achá-lo. Porém, se o deixar, também vos deixará. A palavra deixar não é simplesmente deixar de acreditar em Deus, não, irmãos. É a prática das coisas que Deus ordenou e ordena e nos ensina. Quantas pessoas passam depois de muito tempo de crente, 20, 30 anos de crente, modernizou a sua vida, passou a adotar costumes mundanos e continua fazendo a mesma obra. Aí ele pensa o quê? Oh, eu estou bem, nada está acontecendo de errado comigo. Asa praticou um ato aqui, não estava acontecendo nada. Não aconteceu nada. Depois é que veio o prejuízo. Então, a nação de Israel tinha esse hábito muito forte de copiar as coisas erradas dos outros e com isso se afastavam de Deus. Mas nós vemos uma coisa interessante aqui. Quando a nação se afastava, olha o que acontecia. Olha o que acontecia. Ficavam sem ensinamento, uma desordem. Veja bem. Versículo 3. E Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus. Ó, sem o verdadeiro Deus. Seguindo o quê? A deuses estranhos. Seguindo ideias estranhas. E sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Olha o perigo. Sem lei, sem sacerdote, sem o verdadeiro Deus. Se não tem lei, não tem sacerdote, como que uma pessoa vai servir a Deus sozinho, se ele precisa de aprender? Não é, irmãos? Veja bem, glória a Deus. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos, nos tempos em que eles não tinham a lei, não tinham sacerdotes, não tinham o Deus verdadeiro. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava. Quem não tinha paz era o povo. O povo de Israel. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçava. Porque Deus os conturbara com toda angústia. O próprio Deus
conturbara. Por quê, irmãos? O salário do pecado é a morte. Se a pessoa começa a denegrir o nome do Senhor, começa a difamar e começa a buscar outra vida errada, ora, como poderá ter bênção, a bênção repousando sobre si? Então não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, e o próprio Deus os conturbara com toda sorte de conturbação, se despedaçavam, se destruíam uns aos outros, e o Senhor de braço cruzado. Vou fazer o quê? Me abandonaram. Eu não dei carta de divórcio para ninguém. Não mandei eles fazer isso. Mas eles querem fazer, então vou deixar na mão do adversário. É assim. Por isso, irmãos, se quando eu começo a padecer alguma coisa, a primeira coisa que vem na minha mente, buscar ao Senhor e verificar a minha vida como está. Não adianta, irmão. Deus não passa a mão em coisinha, mas não tem nada a ver. Conheci pessoas que bebiam uma cervejinha, um vinhozinho, vinho. Ah, o vinho está na Bíblia. Vai, bebe lá. Olha lá em Romanos. Bom é não comer carne, né? As carnes que os judeus se escandalizavam. Paulo falou para os romanos, mas serve para nós. Nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão escandalize e caia ou tropece. Vocês sabem quando nós tratamos um assunto aqui e concordamos? Irmãos, a partir de hoje, nós, conforme a palavra, vamos agir assim. Aí eu não concordo não, já está fora. Se um não concordar, porque está na Bíblia. Porque essa concordância nossa é nós e o Espírito. É a palavra. 2 ou 3. Deus considera lá nos céus. É isso que a Escritura nos ensina. A nação de Israel conhecia a lei, conhecia o que fazer para viver uma vida feliz, mas eles enjoavam de ser abençoados. Queria experimentar um pouco do amargo. Tem gente que diz que o amargo é doce, né? E o doce é amargo. Tem gente que enjoa do doce, né? E diz que o doce está amargo. Está escrito. Ai daqueles que o amargo diz que é doce, e do doce faz do amargo doce e do doce amargo. Não é? Então mudam as coisas. A nação de Israel sofria. Só quando eles chegavam a um momento tão difícil é que eles lembravam. Vamos voltar a outra história. Não precisa abrir. É o caso do filho pródigo. Estava uma bênção em casa. Mas o sentimento, a vaidade, sonhos perigosos, sonhos que o jovem tem, Paulo diz, foge dos desejos da mocidade, porque a juventude e a mocidade é ilusão, é vaidade. Vai cair, você vai cair, vai sofrer. Tem um bocado de irmão aí, de idade, que quando foram jovens, se precipitaram, sofreram e tem história para contar. Eu tenho certeza que tem. Então aquele jovem tinha um seu outro irmão. E ele disse para o pai dele que queria a parte que lhe pertencia, porque ele queria negociar, sei lá. Ele queria, na verdade, sair para o mundo, se banquetear e depois tentar viver a vida e ganhar dinheiro. Ele não estava acostumado, não sabia a surpresa que lhe estava reservada. Porque primeiro ele já desobedeceu ali, causando aquela divisão, fazendo o pai vender parte da herança para dar para ele, prejudicando uma família. Porque no passado quem tinha suas terras tinha tesouro, tinha ouro e prata na mão. Quem tinha seu rebanho tinha ouro e prata na mão. Quem tinha filhos homens tinha ouro e prata na mão. Entendem? Terra, animais, filhos homens, eram tudo ouro e prata. Mas aquele jovem, aquele que saiu, o desperdiçador, ele quando se encontrou com fome, a barriga começou a sentir, e não tinha mais dinheiro, toda a sua esperança dos sonhos tinha acabado, porque ele não tinha mais o que fazer. Foi aí que ele lembrou
que na casa do pai dele, os empregados do seu pai comiam melhor e com fartura do que ele, pois ele não estava comendo nada e não tinha fartura. E foi aí que ele, voltando assim, se humilhou. Então tem casos que as pessoas precisam padecer e sofrer para voltar o caminho santo, para Deus abençoar. Tem pessoas que só através do sofrimento, da angústia, é que vão cair em si e vão pensar o mal que praticaram, o desvio, o que deixaram de fazer. Por isso que quando alguma coisa vem me afligindo, a primeira coisa eu vou consultar a boca de Deus. Senhor, o que foi que eu fiz, meu Pai? Aqui estou eu, Senhor. Agora, o pior é quando a pessoa pratica, fala, pensa um monte de coisa errada e vem as aflições e não reconhece os seus erros. Por isso o livro de Provérbios diz, bem-aventurado, né? Aquele que confessa o seu pecado. E bem-aventurado aqueles que os deixam. Confessar e deixar é uma alegria, uma bem-aventurança. Porque a felicidade começa, Deus. Os impedimentos vão saindo e a bênção vai começar a chegar novamente. E isso é o que Deus faz. Agora, por que o Senhor permite, então, a aflição, irmãos? Para que o povo se achegue a Ele e Ele venha abençoar. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Vocês podem ler lá em Lamentação de Jeremias, que Deus não castiga de bom grado os filhos dos homens. Deus não castiga de bom grado. É porque o castigo traz a lembrança, o arrependimento, as coisas erradas. As pessoas julgam muito mal nós e os pais de crianças, que não pode botar de castigo, que é direito, não sei o quê. Mas eles mesmos têm leis e aplicam leis para prender, para fazer um monte de coisa com as pessoas. Como é que pode ser isso? Gostaria de entender. Eles têm leis para castigar, que levar para a prisão, tomar os bens é um castigo. Mas quando nós temos que castigar nossos filhos, não podemos. Se um homem vai lá dar um tiro no presidente, dar um tiro no governador e prende esse homem, pronto, vai ser levado a um processo. A pessoa vai passar por processo, né, criminal e até o fim que chegar. Lá nos Estados Unidos tem pena de morte, tem prisão perpétua, serviços. Quando vamos castigar nossos filhos, olha, hoje tu vai ficar sem ver televisão, sem ver internet, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não pode porque é criança. Aí cresce o filho na rebeldia, mandando no pai e na mãe, é o que está acontecendo hoje. Mas o nosso Deus, Ele castiga, não de bom grado. Eu acredito que pai e mãe também não corrigem filho com alegria, mas por uma necessidade, porque a criança, quando é corrigida, ela, na verdade, toma uma tendência melhor. Quem é aqui, e quando foi criança, foi bagunceiro, papai e mamãe, como diz lá no Pernambuco, né? Deu uma pisa, aí ó, 1, 2, e ficou maluco, ficou doido, estragou a sua vida? Estragou a vida? Não estragou a vida de ninguém. Eu nunca apanhei. Uma vez que a minha mãe quis me pegar, eu dei uma rolé nela e saí fora dela, né? Mas ela terminou não me batendo. Mas eu não dava trabalho para minha mãe nem para meu pai. Eu não era que dar motivo para apanhar, né? Teve uma vez que a minha mãe se irritou comigo, então eu dei uma rolé nela e ela tentou me pegar e eu corri, né? Mas depois ela não me bateu. Mas eu não dava motivo. Porque eu procurava pensar nas coisas certas e nas coisas erradas. Eu não era aquela criança rebelde que quer continuar fazendo coisa errada. Eu pensava no que tinha que ser feito, né? E ia se corrigindo. Procurava ser obediente naquilo que eu podia ser, né, irmãos? Mas aqui está, então, a palavra do Senhor. Quando você pensar assim, Deus me abandonou. Lembre-se, Deus não abandona ninguém. Talvez você possa se abandonar, se afastar da bênção. Talvez o problema foi seu e não de Deus. Então, está na hora de todos nós pensar que temos que andar lado a lado com o Senhor, porque o arrebatamento da igreja está chegando e precisamos buscar a Deus, estar ao lado do Senhor, andar em comunhão com Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome
do Senhor Jesus.